o cinema ele tem lidado por vários caminhos para quebrar os seus meios de acumulação, suas barreiras de acumulação, mas dois caminhos, sobretudo, são os caminhos pelos quais o cinema tem abarcado para quebrar essas barreiras de acumulação, ou seja, continuar acumulando e não parar nos limites pelos quais ele está inserido agora, né? E quais são esses dois limites? Quais são essas duas barreiras que impedem que o cinema continue acumulando hoje e pelo qual o cinema está tentando quebrar essas barreiras? São duas. Primeiro, uma barreira geográfica. Então, principalmente lidando com os Estados Unidos, que é, com certeza, o país que mais exporta cinema no mundo, assim, disparado, os Estados Unidos têm uma barreira que é o Oriente, né? E essa barreira do Oriente ela vem sendo quebrada gradualmente ao longo do tempo. Primeiro pelas guerras, né? Então, Afeganistão e tudo mais, começa a ocidentalizar a própria cultura do país, levando o cinema desses países para esses locais e consolidando uma ideia de cinema nesses locais também. E hoje, mais fortemente ainda, o que eles têm tentado quebrar como barreira de acumulação no Oriente é a própria China. E o que eles têm feito? É claro que a China tem um poderio econômico e bélico forte e cultural muito forte, pelos quais não cabe aos Estados Unidos conseguir entrar nesse país de uma maneira imperialista, tal como no passado, ou seja, um imperialismo territorial. Então, invadir a China é fora de cogitação para os Estados Unidos. Então, o que se faz? É o imperialismo cultural. É a tentativa de entrar no território chinês através da cultura. E o que faz os Estados Unidos hoje para conseguir quebrar essa barreira de acumulação e continuar entrando nesses lugares? E conseguir entrar nesses lugares que ainda são barreiras de acumulação bastante intensas. É um país de mais de 1 bilhão de habitantes e que tem um potencial de crescimento muito grande para os Estados Unidos e que ainda é pouco explorado, porque a China tem um cinema bastante forte e bastante consumido dentro do seu próprio território. Bom, o que faz os Estados Unidos então? Os Estados Unidos contrata atores chineses para atuar nos seus filmes, e na maioria das vezes em papéis desinteressantes, que pouco importam para o desenvolvimento narrativo, mas estampa as capas, os pôsteres dos cinemas chineses com aquele ator representado ali. Então, a gente tem, por exemplo, Star Wars, Rogue One, a gente tem o personagem lá do Ip Man, né? Aquele ator que faz o Ip Man, que é um dos atores mais consagrados na China continental hoje, certo? Então, isso se torna cada vez mais evidente na tentativa de entrar no território chinês, sobretudo na China continental. E, de certa forma, tem sido exitoso, apesar de os chineses não serem tão bobos assim. Em outros casos, até como acontece quando coloca-se num papel principal, que aconteceu em Mulan, por exemplo, que nem mesmo estreou nos cinemas, foi direto para o streaming, por conta da pandemia, mas que com certeza tinha um papel fundamental na tentativa de entrar no território chinês através da cultura. E o outro passo é o passo identitário. Então, o mercado absorve algumas pautas identitárias com a prerrogativa de alguns grupos identitários liberais de que basta aquele se ver em tela. Então, representatividade, né? E aí o mercado, claro, ele se absorve dessas ideias que são muito características das pautas identitárias liberais, né? E não porque são bonzinhos, começam a inserir dentro do seu contexto narrativo, muitas vezes também em papéis periféricos, grupos identitários. Né? E aí, como você bem disse, né, Pedro, algumas coisas ficam muito evidentes esse papel propagandístico na tentativa de abarcar para si um grupo e assim lucrar com esse grupo que antes não se via representado. Né?
Então, essas empresas elas não são boazinhas, elas estão querendo lucrar com aquilo que está sendo, com aquilo que estão exibindo, né? Então, o que eles fazem? Eu coloco esses agentes, esses grupos identitários sendo representados nos meus filmes e muitas vezes coloco diálogos, frases, contextos pelos quais esses personagens estão inseridos que nem mesmo fazem sentido com o contexto narrativo como um todo, apenas para dizer. E, com isso, trazer para dentro do filme, trazer para dentro do cinema, para comprar esses grupos identitários. Então, é um grande problema que a gente lida com o mercado, né? Porque o mercado não está aí para ser bonzinho, o mercado não está aí porque quer salvar os grupos identitários, muito menos porque quer incluir chineses, por exemplo, nos contextos dos seus filmes, muito pelo contrário, ele quer entrar lá na China continental e ter mais lucro lá que ele não tinha antes, assim como quer ter lucro em um grupo identitário que não tinha antes. Quebrar barreiras de acumulação. Esse é o destino do capitalismo. O capitalismo funciona assim. Ele não é bonzinho, ele não quer trazer os grupos identitários para si e paz e amor. Muito pelo contrário.